Olá, pessoal! Bem-vindos ao Saber Saúde. É um podcast bem bacana que nós estamos lançando hoje com o apoio do MedSystem, né? A maior empresa, a empresa mais antiga, a empresa mais tradicional, a empresa que traz a você os melhores sistemas de saúde em hospitais, laboratórios, clínicas médicas. Então, este podcast é patrocinado pelo MedSystem. Então, sejam todos muito bem-vindos. E a ideia daqui, né, Elis, é a gente falar um pouquinho sobre saúde. Então, de forma leve, mais prática e trazer a vocês esses conhecimentos básicos que a gente precisa, né, para o nosso dia a dia, para a gente parar de cometer erros de saúde, não é verdade? Erros simples de saúde que a gente pode evitar com conhecimento e informação. Exatamente. E para começar o nosso primeiro episódio, nós estamos no Outubro Rosa, então nada melhor do que a gente falar sobre câncer de mama. E para estar inaugurando esse primeiro episódio do Saber Saúde, a gente trouxe as meninas lindas e agradáveis, inteligentes da Unimed, a Patrícia Resch e a Jaqueline Souza, que vieram falar um pouquinho sobre câncer de mama. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite, ficamos felizes, né? Pelo convite, a gente agradece e a gente está à disposição sempre. Bom, meninas, então, para a gente começar, vocês poderiam nos explicar, então, o que é o Outubro Rosa e por que esse movimento é tão importante, principalmente para nós mulheres? Sim. Bom dia, meninas. Um prazer estar aqui com vocês, tá? Bom, o Outubro Rosa, ele é um movimento que ele foi iniciado nos Estados Unidos, né, na década de 90, né, pela Fundação Susan Cohen, que é uma fundação que cuida, né, do câncer de mama. Então, eles promoveram aí uma corrida, né, que chamou a luta pelo câncer de mama, né, pela prevenção. E durante essa corrida foram distribuídos alguns laços cor-de-rosa, né? Então, a partir daí, iniciou-se esse movimento, né, internacional, né? Hoje ele é comemorado em todo o mundo, né? Como uma forma aí de alertar realmente, conscientizar toda a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama. E por que é no mês de outubro? Foi no mês de outubro que aconteceu essa corrida, né? Então... Não tem porquê específico? Não, foi a data mesmo dessa corrida, desse evento, né? Que teve esse objetivo aí, tanto de arrecadar fundos para essa instituição, né? Arrecadar o dinheiro, quanto para fazer essa divulgação, essa conscientização à população. E o câncer de mama é o câncer que mais atinge as mulheres hoje? Sim. Entre as mulheres é o câncer de mama, né? Entre os homens o câncer de próstata, tá? Também o câncer de colo de útero também, né? É o segundo câncer mais comum que atinge as mulheres. Mas o câncer de mama hoje é um dos é o que causa mais mortalidade. E é um dos índices de câncer que mais existe no mundo, né? Sim. É o câncer que mais existe no mundo, é o câncer de mama? Sim, isso. Tá ainda é o câncer de mama. Ainda é o câncer de mama? Sim, é cerca de 80%. Muito disso é porque as mulheres ainda deixam muito de ir ao ginecologista ou ao mastologista, né? Ainda não se faz, tem esse mito ainda de não realizar o Papa Nicolau, e quando se vai fazer o Papa Nicolau, geralmente o ginecologista também faz a palpação dessas mamas, né? E aí já encaminha essa mulher, seja no sistema público ou no sistema privado, para fazer a mamografia ou ultrassom quando indicado. E além desses exames assim, de rotina, e a visita, né, periodicamente ao médico, quais são as principais formas de prevenção, então, do câncer de mama, para a gente tentar diminuir um pouco esses índices? Não só para o câncer de mamas, mas em geral para todos os cânceres, né? Evitar o tabaco, né? Cessação do tabaco mesmo, do álcool, né? Ter uma vida social, ter um trabalho, uma vida social psicológica, uma saúde, né? De atividade física, um sono regular, né? Conviver mais com amigos, ter uma vida social. Isso hoje em dia, infelizmente, a gente não está tendo, né? Ter uma atividade física, então as mulheres ainda têm esse mito de não fazer atividade física. Só academia? Não, a gente bate muito nisso. Não é só uma academia, uma coisa que te dê prazer. Seja uma caminhada, seja uma corrida, seja um yoga, seja uma hidroginástica, qualquer coisa que motive o prazer, que mexe com esses hormônios aí, ajuda
ajuda muito a prevenção. Não que isso seja assim, não, eu faço atividade física, não vou ter um câncer, mas ajuda muito na parte de prevenção, porque estimula esses hormônios do prazer que podem estar evitando um tumor. Por que vocês acham que as mulheres têm tanta dificuldade de fazer o preventivo? Por que será que elas enrolam tanto? Falar, ai, nossa, tem que voltar lá uma vez por ano. Se é uma vez por ano só. Na minha opinião, eu acho que assim, é um exame desagradável, né? Não é um exame gostoso. Nossa, vou lá fazer o Papa Nicolau, você não tem intimidade com o seu médico, né? É uma posição desagradável, né? Não é legal. Assim como que pro homem também tem esse mito ainda de fazer, para as mulheres ainda, infelizmente, tem. Embora as mulheres tenham uma visão diferenciada desse preventivo. Já melhorou muito isso, né? Mas eu acho mais esse fato mesmo da posição que tem que ficar com o médico, da intimidade que a gente não tem com o médico, né? E é um exame desagradável mesmo de colher. Às vezes as mulheres sentem dor, né? Às vezes mesmo pelo ressecamento vaginal, elas se sentem assim incômodo. Então muitas mulheres evitam de fazer esse exame. Talvez um pouco de falta de informação, né, também sobre a importância, né, e eu acredito que a mulher é multitarefas também, né, muitas vezes ela coloca outras prioridades, né, às vezes ela não olha para si, às vezes ela não para ali um momento para se olhar, né, para cuidar de si. Então esse fato, muitas vezes, de ser multitarefa, acredito que, eu vou deixando, tá tudo bem, eu vou deixando, né. É que as pessoas acham que ainda pensam que o câncer é muito genético. Então, a gente sabe que tem um quesito, tem um fator genético. Sim. Mas esses fatores externos que você citou, que uso do tabaco, uso de outras substâncias, que são substâncias externas que também podem causar o câncer. Vocês podem falar mais um pouquinho sobre isso? Essa questão, né, genética, hereditária, cerca aí de 10 a 20%, né? A gente costuma falar que é uma balança, né? A balança que pesa mais realmente são esses outros fatores externos, né? Em torno aí, né, de era genética. 80, 90% são esses outros hábitos, né? A questão genética, ela está muito ligada aí, tanto à herança familiar, né? E tem a questão também hormonal da mulher, né? Da vida reprodutiva da mulher. Então, a mulher que ela teve uma menstruação, né, muito precoce, né, a menarca precoce que a gente chama antes dos 12 anos, ou uma menopausa tardia após os 55 anos, pessoas que fazem reposição hormonal, né, por mais de 5 anos. Então, esses são alguns dos fatores que a gente chama de fatores internos, né. Os fatores externos, eles estão todos ligados realmente ao ambiente que a gente vive, né, a má alimentação, a falta de exercício, principalmente o consumo aí de embutidos, né, alimentos muito gordurosos. Então, tudo isso acaba interferindo aí na nossa alimentação, né? A gente tem uma quantidade eu não sei se existe esse dado. Acho que faz quanto tempo que a gente começou a ter dados sobre câncer de mama? Não vou saber te falar. A gente pode até se informar sobre isso, eu não sei. Mas, olha, faz mais ou menos uns 8 anos. Mas para saber se esse número de câncer de mama ele vem aumentando. Porque se você pensar sobre a alimentação, sobre estilo de vida, gente, eu tenho medo. Porque antigamente, se você for pensar que eu tenho medo, se você for pensar na idade da nossa avó, o que era a vida? A vida era, se quisesse um pão, você fazia um pão. Se você quisesse um bolo, você fazia um bolo. Então, você não tinha tantos industrializados. Você não tinha, quando eu era criança, gente, não tinha supermercado grande do jeito que tem hoje. Exatamente. Era mercadinho. Então, quando não existia pão de forma. Eu lembro quando surgiu o pão de forma. Quando surgiu o leite de caixinha. Eu sou idosa. E aí você pensa hoje é muito fácil, hoje você tem hipermercados maravilhosos, você compra tudo industrializado. Sim. Então você pensar em relação à alimentação, mais essa alimentação meio fast food que a gente tem hoje. Então é muito fácil. Pizza, lanche, e é muito fácil. Comidas gordurosas, cada vez que eles inventa japonês, que teoricamente seria um negócio saudável, porque é peixe. E aí eles colocam um monte de cream cheese. Não vou negar, porque eu gosto muito. Uma delícia. Aí você tem essa alimentação. Aí você vai pensar sobre estilo de vida. O que a gente era? O que a avó da gente tinha? A gente, né, cuidava da casa. Pessoal
andava mais a pé, né? Não tinha carro, né? E tinha relacionamento com a família, porque todo mundo sentava, almoçava junto, jantava junto. Sim. Hoje você fica aquele negócio, né? Trabalha enquanto os outros dormem, não é? E aí você tá vendo, eu estava assistindo ontem uma reportagem de um moço falando sobre isso, e ele falando, olha, é uma geração que está vivendo de ansiolítico, Rivotril, exatamente, Zolpidem, sertralina. Tô bem, tô medicada, né? A conversa é, nossa, tô dormindo muito bem. Que remédio que você tá tomando? Exatamente. Então, essa vida louca que a gente está criando hoje, ela ajuda, então, para você um desenvolvimento de um câncer. Sim. Então, se você for parar para pensar, teoricamente, tá aumentando esse... Exatamente. Se a gente não parar um pouco, mudar os nossos hábitos, melhorar nossa qualidade de vida, a nossa tendência é adoecer. Estima-se mais doente, né? Exatamente. Como ela falou, não só os tumores, mas as ansiedades da vida, a depressão, a angústia, né? Olha o tanto que aumentou os índices de suicídio. Porque no caso a gente não sabe, vocês que são da área da saúde, vocês sabem muito mais do que a gente, né? Porque são índices que não podem ser divulgados, né? Jovens frustrados, né? Então, infelizmente, está acontecendo isso. Isso é muito triste. Eu acho muito triste isso, porque a gente está correndo atrás de uma coisa o tempo todo, mas ao mesmo tempo a gente está sendo muito prejudicado com a nossa saúde, né? Eu tinha um sogro e ele faleceu de câncer de pulmão. E ele fez tratamento de câncer lá no Hospital de Barretos. Isso há muitos anos atrás, há uns 20 anos, 15, muitos anos. E a hora que você entrava lá no Hospital de Barretos, tinha uma placa grandona assim, falando assim, câncer de mama, que era muita mágoa guardada, e tinha lá câncer de próstata, câncer de pulmão. Então tinha umas coisas... uns relacionamentos, relacionados ali. O que era o câncer e o que era o sentimento que você tinha guardado. E aí vocês falando sobre isso, tem muita relação, né, hoje. Ontem mesmo eu vi uma entrevista, né, de um médico falando sobre isso, da importância da atividade física, né, para o controle do câncer, né, e até ele estava falando, olha, o tempo todo o nosso organismo está produzindo ali células cancerígenas, né, quando você faz o exercício físico, né, quando você fortalece ali o teu sistema imunológico, ele tem mais, como se diz, ele vai combater aquilo mais rápido, né? Então, essas células elas vão ser combatidas o tempo todo. Então, é muito importante, ele falou, vocês não sabem o quanto a atividade física, ela é poderosa, né? Nesse sentido, né? De realmente você se fortalecer seu sistema imunológico e realmente combater essas células. Isso é legal também, às vezes as pessoas não sabem como que forma um câncer. Como que forma um câncer? O tempo todo, no nosso organismo, nós temos a renovação celular, né? Então, o tempo todo célula nova nascendo, célula velha morrendo. Então, por algum motivo, por alguma alteração na genética, ali no DNA da célula, ocorre de ter uma célula como se fosse uma célula doente, né? E essa célula vai começar a multiplicar-se desordenadamente, né? Então, se ela tem que multiplicar uma em uma ou de duas em duas, ela começa a multiplicar isso de forma desordenada, acelerada, e depois que ela se multiplica, ela vai começar a se agrupar, então ela forma grupos, né, e esse agrupamento é onde que formam os tumores, tá, é onde começa o câncer. Nem todo tumor, ele é maligno, né, então existem aí os tumores benignos, os tumores malignos, por isso que é importante hoje, a mulher, né, no caso do câncer de mama, se conhecer, conhecer o seu corpo, né? E ela notou alguma alteração, ela procurar o serviço de saúde. Quais os sinais, né, de alerta que mulher tem que ter, assim, opa, tem alguma coisa errada comigo, vou procurar um médico? Quais são esses principais sinais que a gente pode ficar atento? Um dos sinais que pode acontecer, né, por isso que a gente orienta a palpação da mama.
Lembrando que isso não tira a possibilidade, o descarte da mulher ir ao ginecologista ou mastologista. O autoexame é importante? Sim, é muito importante. Mas a gente frisa muito que a importância da mulher procurar o seu médico, tá? De referência. O autoexame é importante a mulher se avaliar, porque uma das primeiras coisas que pode acontecer é alteração na pele. Tá? Então a pele geralmente é lisinha, mas a pele começa com um aspecto diferente, às vezes um pouquinho vermelho, um aspecto de casca de laranja, sabe aqueles porozinhos? Eles começam a ficar mais dilatados, tá? Às vezes uma mama mais densa, mais pesada. Essa mama mais densa, ela é muito, em período menstrual, geralmente a nossa mama fica mais densa, mais pesada, mais dolorida, por isso que a gente orienta a sempre fazer a palpação 5 a 7 dias depois do período menstrual, tá? Porque aí descarta essa possibilidade de uma mama densa. Estou percebendo alguma coisa depois desse período? Uma dor, porque o câncer ele não tem dor, principalmente na mama. Então, assim, tá mais dolorida a minha mama, tô sentindo o bico diferente. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Por isso é importante, às vezes, a gente se olhar no espelho, a gente orienta muitas nossas pacientes, as mulheres, a se olhar no espelho, sem roupa, e olhar as mamas, as simetrias das mamas. Geralmente, as nossas mamas estão simétricas, um bico do lado do outro, porque às vezes na anatomia mesmo, da gente envelhecendo, a mama tem a tendência de cair, é normal. Mas às vezes a mama tem a tendência, quando está doente, a de tender para um lado só, de um dos lados, que ela pode pesar porque o tumor dá um pouquinho de peso. Então, olhar se essa mama está pesada mais de um lado, se tem alguma secreção no bico, não é normal sair nenhuma secreção na auréola, nem em bico, tá? Fazer essa expressãozinha do mamilo é importante, não pode sair nem cor avermelhada, nem amarronzada, nem um amarelo espesso, nem com odor. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Mas a palpação, olhar a pele, isso é muito importante. Uma outra coisa também, a gente olha só a mama, mas geralmente o nódulo começa lá na axila, então é importante também avaliar toda a axila. E tem uma idade mínima que aparece câncer de mama em mulheres? Geralmente, mulheres que já têm um histórico do lado materno, mãe, avó, tia, primas de primeiro grau, que já teve câncer, a gente alerta a avaliar essa mama a partir de 35 anos. Avaliar não só na palpação, como também realizar um ultrassom ou mamografia das mamas, tá? Mulheres que não têm esse histórico a partir de 40 anos. E essas moças que às vezes são mais novinhas, parece com 20 e poucos anos? Geralmente, histórico de 20 e poucos anos, eu nunca vi. Já vi histórico assim, de 30 anos. É muito raro acontecer, mas pode acontecer. Isso pode ser, como a Patrícia falou, de uma alteração genética muito grande ou essa multiplicação muito rápida dessas células. É mais raro acontecer. O câncer de mama ele é muito genético e por esses fatores que a gente falou. Mas, infelizmente, assim como outros cânceres, pode acontecer sim. E o câncer de mama, ele às vezes ele vem ligado, às vezes, a problemas no útero também, ou não? É um câncer de mama, é isolado ali? Normalmente a mulher que ela já teve um histórico também de câncer de útero, ela tem uma maior propensão também a desenvolver o câncer de mama. Tá? Então, é mais do histórico, da genética mesmo ali da pessoa. Hoje eu tenho uma amiga que a mãe dela faleceu de câncer de mama. E aí, hoje, elas fizeram um histórico molecular para saber ali da genética dele se ela tem ou não uma propensão a câncer de mama. E aí, o que deu? Aí saiu que ela tinha. E aí o médico foi e retirou as 2 mamas. Isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Olha! Aí ela fez a retirada das mamas já, assim, para se precaver, colocou prótese e... Isso hoje, assim, no sistema público quanto no privado, é difícil acontecer. Eu não sei se ela fez pelo plano de saúde, provavelmente não, né? Não, ela deve ter feito no privado mesmo. No particular. Mas ainda não tem essa indicação por plano de saúde. Quem tem condições e tem esse histórico, eu acho até que importante e válido realmente fazer. Antes a gente pôr uma prótese e livrar do câncer, né? Tirar, infelizmente, é doloroso também para uma mulher tirar a mama, independente do histórico ou não, mas se tiver essa condição, assim como a Angelina Jolie, né? Que fez, ela retirou, né?
Só que no caso delas, como ela fez essa análise genética dela, ela retirou, então ficou a pele, né? Então ela colocou prótese. Aí não é igual, por exemplo, quando a mulher ela tem câncer de mama, que você Faz uma retira mastectomia. tudo, né? Isso, tira tudo. Dependendo do quadrante, que a nossa mama ela é dividida por quadrantes. Quadrante superior e quadrante inferior. Então, dependendo do quadrante que está, por exemplo, vamos supor que ele está no quadrante superior. Então, ele às vezes não tem necessidade de tirar toda a mama, tira só aquele quadrante. E eu acho isso muito bom, porque às vezes antigamente não existia isso. Isso vem de um tempo para cá. Agora, só na onde que está localizado mesmo o tumor. Aí, quando pega toda a mama, é a mastectomia total. Quando é só um quadrante, só faz tanto a medicação, que a radioterapia, né? Só a luz pulsada naquele lugar do câncer. Hoje a gente já tem essas informações que quanto mais cedo a gente detecta o tumor, mais a porcentagem de cura é muito maior, né? Sim. E fazendo esse autoexame, como você explicou anteriormente, é o primeiro passo, né? Para que se de repente a gente vier a ter essa doença, a gente consiga um tratamento mais adequado e mais ágil, né? Sim. Quais são essas formas de tratamento que existem hoje? Hoje a gente está com uma medicina mais avançada, hoje a gente consegue tratamentos mais avançados e tecnológicos, né? Isso. Bom, você falou aí é muito importante, né, que na questão do autoexame, né, ele é o primeiro passo realmente, né, e a mamografia, né, também ela é essencial porque ela detecta ali o tumor antes dele ser palpável, né, então normalmente tumores aí com menos de 1 centímetro a mamografia ela já identifica, então por isso que é importante dentro daquela faixa etária, né, que a gente comentou, né, existem estudos, né, que foram realizados e que demonstram aí que dentro daquela faixa etária a partir dos 40 anos que já tem incidência, então por isso que é recomendada essa realização, né, da mamografia pela Sociedade Brasileira de Mastologia, está realizando ela anualmente, né, a partir dos 40 anos. E as modalidades de tratamento, ela vai ser de acordo com o tipo de câncer, né, que localização que ele está, qual estágio que ele está, né, então o médico ele vai definir o tratamento de acordo com a situação clínica do paciente também, né, então tudo isso ele vai levar em consideração, mas aí nós temos os tratamentos que a gente chama de tratamento local, né, que são as cirurgias, né, igual a Jaque comentou, a cirurgia ela pode ser uma cirurgia um pouco mais simples, digamos assim, né, vai retirada, às vezes retira apenas o tumor, não precisa retirar a mama, mas nós temos as cirurgias, né, que a gente chama de mastectomia aí radical, que além de retirar toda a mama, ela retira também nódulos axilares, né, e essas cirurgias, é importante a gente frisar que, né, depois é realizada uma reconstrução, né, dessa mama e a mamoplastia, né, colocado prótese, justamente porque é um momento que é uma cirurgia, assim, que mexe muito, exatamente, mexe muito com a autoestima da mulher, né? Então é muito importante. Essa reconstrução da mama, ela é feita não só pelo plano de saúde e pelo SUS também? É garantida pelo SUS. Quando você faz, você já tem garantido essa reconstrução pelo SUS. Hoje existe até a tatuagem do mamilo. Quando o câncer atinge o mamilo e a mulher perde o mamilo, faz uma tatuagem. E as meninas trouxeram aqui, gente, eu vou falar pra vocês que eu nunca vi. Nunca tinha sentido. Nunca tinha visto. E aí, é engraçado porque, assim, é um seio de borracha e aqui que você consegue apalpar e você sente uns nódulozinhos. E é engraçado porque toda vez que o pessoal fala, vamos fazer o autoexame. Então, como que é o autoexame? Você levanta o braço, não é? Põe uma mão para trás da cabeça. Coloca a mão aqui para trás da cabeça. Isso. E vai fazendo movimentos circulares. Sempre começar com os 2 dedos em cima. Aqui. Em sentido horário. Deixa a Patrícia orientar você, vai, Patrícia. E aí a gente vai apalpando. Isso. Ó. Normalmente com as pontas dos dedos, né? Sentido horário. Você vai dedilhando. Dedilhando. Bem profundo.Movimento circular, né? Ao redor de toda a mama. Isso. E aí, o importante é pegar todos os quadrantes da mama, tá? E o engraçado é que nessa prótese aqui, você sente aqui embaixo umas bolinhas que eles colocaram, pra gente ter uma ideia. Porque por mais que as pessoas falem assim, vai fazer o autoexame, eu nunca tinha sentido. Tipo assim, o que eu tenho que achar? Isso. Exatamente. Porque é igual aqui, ó. Aqui é um achado comum. Não sei se você percebe a diferença deles pra eles. São diferentes. Aqui é um período menstrual.
Ah, então. Gente, isso aqui devia... Ou às vezes durante a amamentação, né? Quando a gente tá amamentando, a gente costuma achar muitos desses nódulos. Normalmente eles costumam ser mais macios, né? Você aperta. Sim. Que são, Eu lembro né? disso. Né, os nossos seios nada mais é do que glândulas, né? Eles são glândulas que são responsáveis pela produção do leite, né? Então, muitas vezes no período menstrual, durante a amamentação, pode ser que essas glândulas estejam aumentadas, né? Pode ser algum cisto. Então, por isso que é importante entender. Eu achei isso aqui muito legal, sabe? Muito bacana, muito olha, olha que eu fiz faculdade de biologia, né? Fiz hematologia antes de vir para a área educacional, mas eu nunca tinha sentido desse jeito. Onde que a gente acha isso daqui? Eu comprei nesse lugar aqui, ó, Mama Amiga, nesse site do... Devia ter isso daqui em todos Nas os escolas, hospitais, nas né? escolas e nos consultórios. Sim. Gente, vamos fazer uma campanha. Porque, assim, por mais que a gente fala, conheça seu corpo, mas às vezes a gente toca e não acha que aquilo ali é estranho. Você entendeu? É igual resfriado. Eu sei, eu conheço meu corpo, então quando vou ver que eu vou ficar resfriado, eu falo, eu acho que eu vou ficar resfriado, o que eu já faço? Eu já vou lá e já ataco pra não ter erro. Mas muitas pessoas, você fala, uma pinta diferente, né? Sim. Você não viu que essa pinta não tava aí? Não, nunca tinha reparado. Então, eu acho que é uma falta de conhecimento mesmo, de autoconhecimento, de saber... o meu corpo, que pinta que eu tenho, como é que é, sabe, esse autotoque, isso ainda eu acho que é um tabu, né, a mulher se tocar e para se conhecer. Esse ano o Ministério da Saúde ele trouxe como tema, né, da campanha, né, de prevenção ao câncer de mama, mulher, seu corpo, sua vida, né, justamente trazendo para essa questão, né, de realmente você se olhar mais, você se conhecer, né, porque se conhecendo, você identificar, né? Começar já a identificar aquilo que é normal e aquilo que mas não é normal. Mas eu acho que ainda é um tabu, né? Você virar e falar assim, eu vou me tocar para que eu veja se há algo de diferente no meu corpo. E principalmente para nossa geração, né? Eu sou mais velha ainda. É muito difícil a gente falar assim, que tem que se tocar e se conhecer. Então, que as mocinhas mais jovens já tenham essa consciência de que é importante, né, conhecer seu corpo, para que, se alguma coisa errada, procurar um profissional, procurar alguém que possa orientá-lo, né? E é importante frisar da expressão do mamilo, porque às vezes a gente toca, mas não faz a expressão. Não sei se você percebe aqui, que a gente tem algumas secreçõezinhas diferentes. É verdade, ele tem ali, tá gente. Vendo? E aí, não é normal nenhuma dessas três cores. Lógico que mulher em período, às vezes, de amamentação, sai mesmo colosso, o leite, o próprio leite. Aí nem é indicado a fazer o autoexame. E às vezes, mulheres que produzem muita prolactina, que é um hormônio próprio da mulher mesmo, que ajuda na produção de leite, às vezes mesmo fora do período de lactação, a mulher tem esse alto índice de prolactina. Se observar que está saindo esse líquido, é importante procurar um endocrinologista ou um ginecologista, tá? Que coisa. Tá vendo? A gente tinha visto tanto falar sobre isso, mas olha um monte de informação que a gente não sabia. Olha só. Isso aqui, gente, isso aqui é muito legal. Isso aqui Adorou. Né? Porque assim, ó, são toques, porque, gente, né, infelizmente, vocês que estão aí do outro lado não conseguem sentir, né? Mas são coisas que a gente, porque são toques diferentes, que a gente fica tentando encontrar e achava o seguinte, na minha cabeça ia aparecer, sei lá, um negócio desse tamanho e era duro, sabe? E aí você começa a sentir, às vezes é um pontinho aqui embaixo que é um pouquinho diferente. São sutis. Isso. Eu acho que para chegar a esse ponto duro desse jeito, o negócio já tá lá na frente, né? É importante falar que se você observar algum nódulo, algum caroço, ele é sempre duro e fixo. Ele não mexe, ele não fica lá naquele lugar. Esse é o maligno. O benigno, ele é de bordas irregulares, tá? E às vezes a mulher sente um pouquinho de dor. Uma mama mais densa. Isso, nessa palpação. Mas eu acho assim, e o jeito da gente saber se tá com câncer ou não tá, primeiro exame.
A mamografia. A mamografia. E o ultrassom, né? Que o médico provavelmente são exames complementares, né? Então ele vai fazer a mamografia, viu que tem alguma alteração, faz o ultrassom. E aí ainda tem, né, já que alguma dúvida, aí provavelmente ele vai pedir aí para estar fazendo uma biópsia. Então, né? Então são esses 3 exames hoje que a gente tem. O ultrassom, a mamografia, se ele achar que tem alguma coisa, é feito a biópsia. Exatamente. Quando que a gente consegue identificar esse câncer em estágio inicial? Em estágio inicial, a gente não consegue sentir toque. É somente através dos preventivos. Isso, e também, às vezes, no inicial, começa a dar alguma alteraçãozinha na pele ou essa mama mais densa. Essa mama mais densa. Isso. Sensação, como a gente está menstruada, a mama fica pesada. É essa sensação que a mulher sente. Mas parece que a minha mama está densa, um pouquinho de dor nas costas. É essa sensação. E a mulher que possui prótese, atrapalha? A palpação? Isso. Não atrapalha, mas é importante. A mulher que usa prótese, ela não é descartada de fazer ultrassom. Tem que fazer. E mesmo se a prótese tem alguma relação, tipo, a pessoa que pôs a prótese na frente do músculo, atrás do músculo? De qualquer forma. De qualquer forma, você consegue fazer o autoexame. Consegue, sim. E só que a mulher que tem os próteses, né, Paty, ela não é descartada do ultrassom. Aí todas têm que fazer. Todos têm que fazer. Sim. E faz mamografia também. Entendi. Legal. Eu tô achando isso aqui muito legal, sabia? Eu adorei isso aqui. Muito bacana, né, gente? E para finalizar, então, acho que a gente teve um papo, assim, bem esclarecedor, só algumas coisas, assim, que as pessoas falam, esse é mito, é verdade, só pra gente tentar encerrar. O autoexame, ele é suficiente para detectar o câncer de mama? Não, né? Não. A gente tem que fazer os exames. Tem que fazer os preventivos. Vocês falaram, né? E esse preventivo tem que ser anual justamente porque você identificar algo que seja no começo, né? Sim. Agora, se a mulher já tem alguma alteração, geralmente esse preventivo não é anual, ele é semestral. Ou dependendo da classificação do BIHARDS, que é o BIHARDS que vem na mamografia. Entendi. Por isso que é importante quando a mulher ela vai ao seu médico, né, ao seu ginecologista, mastologista, ela comentar se ela tem, né, ela procurar saber se ela tem um histórico familiar, né, de câncer de mama na família, contar um pouquinho como que é os hábitos de vida dela, né, porque a partir daí o médico ele vai fazer esse acompanhamento, né, essa triagem. E sabe que vocês falando sobre hormônios e tudo mais, eu gosto muito da história de hormônio, né, eu sou uma pessoa que eu tive muito problema com hormônio. Quando eu tive a minha filha, eu tive eclâmpsia. A minha filha, ela nasceu de 29 semanas. Nossa. E eu tive muitos problemas depois que eu tive a minha filha. Eu achava que eu estava com depressão pós-parto. Tive muito problema hormonal depois. Então, assim, eu tive problema de T4, vários. E eu fui tratando meio que ali as consequências. Minha filha tem 13 anos. E eu nunca consegui regular esses hormônios. Nunca consegui. Sempre tive muita dificuldade. Teve época que eu achava que eu estava com depressão. Então, eu ia no médico, eu ia no psiquiatra e falava, gente, eu tô com depressão. E aí eu fui descobrindo que eram hormônios desregulados. E recentemente eu descobri que na minha gravidez, por eu ter tido eclâmpsia, eu tive uma síndrome, chamava síndrome de Sheeran, que como se fosse uma menopausa, eu tivesse uma menopausa precoce. Então, eu não tratei como uma menopausa. Então, eu fui tratando causas. Então, hoje eu trato como a minha menopausa precoce, né? De ter passado por tudo isso. E achava que era depressão e, na verdade, eram meus hormônios que estavam desregulados. É por isso que é importante, e eu nunca cheguei, por exemplo, no meu ginecologista, e eu contei esse tipo de coisa, e aí vocês falando sobre tudo isso, é tão importante, então, a gente ter essa conversa franca com o ginecologista. Sim. E às vezes também, não só o ginecologista, porque um médico que cuida dessa parte hormonal da mulher, que às vezes passa tão despercebido, é o endocrinologista. O endocrinologista, ele trata da mulher, desde a mulher da menarca e às vezes até na menopausa, né? Por esse período todo, porque nós mulheres temos uma carga de hormônios o tempo todo, né? Desde quando a menina fica mocinha
até a menopausa, né? a gente passa. E realmente, quando a gente tem filho, é uma carga de hormônio, ainda mais você que passou por tudo isso, ter um bebê de 29 semanas já é uma carga pesada, uma mudança muito grande na vida da mulher. Você não sabe se você fica preocupado com o filho, com você, visita, família no pé, né, o tempo todo, uma hora a gente tem que dar atenção para todo mundo, então tudo isso é muito desgastante, mexe muito com a mulher. Então, assim, é muito importante a gente tratar dos hormônios. Isso não é muito falado hoje em dia, mudou muito essa visão já, as mulheres, eu vejo, eu trabalho lá com endócrino, essa visão de procurar, de se cuidar mais, né, o que faz para melhorar, mas é muito importante essa parte do hormonal. Muita desinformação. Porque o que você falou, mexeu muito com você não sabia se você estava com depressão, isso te causou de angústia, às vezes não solta o leite, às vezes não libera. Eu fui tratada como depressão e, na verdade, o que tinha que tratar era reposição hormonal. Olha pra você ver. E aí a gente começou a descobrir que eu não produzia alguns hormônios que eu preciso fazer. Por eu ser nova ainda, eu preciso fazer esse trabalho. Que a gente acha que no endócrino é só se você tiver diabetes. Exatamente. Ou se você precisar emagrecer. Sim. Exatamente. Olha como é que é muita desinformação. Então, assim, e são coisas que eu não conversava com o meu ginecologista. E hoje a gente entende o tanto que a gente precisa sentar e conversar com o ginecologista, porque eu estou impressionada. Eu achava que era muito mais genético o câncer de mama do que esses fatores externos. Se você está dizendo que são fatores externos, então precisa haver uma conversa muito franca. Sim. Porque o próprio médico, ele consegue identificar e falar para você, olha, vamos começar a trabalhar o seu psicológico, e aí vamos fazer então preventivo então a cada 6 meses ou do que uma vez por ano só. Então a gente fica pensando muito nisso, sabe? Exatamente. A educação de saúde ainda no Brasil ela é muito precária, né? A promoção e a prevenção da saúde no Brasil ainda é muito procurada. É muito precária, gente. Muito precária. Eu tô impressionada com as informações, porque a gente não pensa nisso, né? Sim. E a gente, assim, que tem um pouco mais de conhecimento, né, e informação, é assim, a gente fica imaginando a grande maioria da população que nem tem acesso à educação. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, e ter essa conversa de... Nossa, porque se você for pensar, a gente fala sobre mitos, né? Então, você ir lá todo ano. E aí você acha que você precisa só ir no ginecologista. Com esse tanto de pessoas ansiosas, depressivas que a gente tem hoje no Brasil... então, com o excesso de medicamentos que a gente tem, às vezes não está tratando uma causa hormonal, e são muitas causas hormonais que podem te trazer um câncer. A automedicação. Eu acho que a gente está tratando tudo errado, né? Completamente. A gente pensa que sabe, a gente acha que sabe, né? Eu achava que sabia algumas coisas sobre câncer de mama e falta informação, né? Falta muita informação pra gente. Isso que é bom, conversar, né, um bate-papo como esse, um podcast como esse, que é a intenção do Saber Saúde, trazer esse tipo de informação, informação simples, né, de uma linguagem simples, que as pessoas possam entender, né, porque a gente sabe que tem informações muito teóricas e a gente, o público leigo, não vai conseguir entender e aplicar, né, que não adianta entendi, ok, mas aí esquecer que eu tenho que fazer esse autoexame. Eu acho que é muito importante esse tipo de informação pra gente. Só mais uma curiosidade, homem também pode ter câncer de mama? Sim, embora a probabilidade ela é bem pequena, né, em torno aí de 1%, né, mas o homem ele pode desenvolver sim o câncer de mama. Olha só, e o homem tem que fazer a autoanálise. E a detecção é da mesma forma que das mulheres. Interessante, homens também fiquem atentos. Então, é isso, gente. Eu acho que assim... vamos fazer o preventivo certinho, vamos fazer o autoconhecimento, tirar esse preconceito que a gente tem de se tocar, se conhecer, se olhar, né? Eu vejo, às vezes, muitas pessoas que falam, nem me olho no espelho porque eu me acho feia, porque eu me acho isso. Não tem nada a ver com autoestima, tem a ver com esse trabalho de você cuidar do seu corpo. E o que a gente aprendeu aqui bastante é que, principalmente, cuide da sua mente, né? Para ter uma saúde hoje melhor. Física e psicologicamente, né? O psicológico hoje está dominando. Tá.
Gente, Exatamente. é isso, então. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço. Chegamos ao final, então, desse nosso primeiro episódio do nosso Saber Saúde. Agradeço também a Unimed, que disponibilizou as meninas para estarem aqui hoje com a gente e passar essas informações, esse conhecimento tão valioso para nós. E para vocês que estão assistindo, gente, se cuidem, tá? Nós não estamos aqui, em momento nenhum a gente falou sobre corpos definidos. Falamos sobre respeito, sobre amor próprio, né? Sobre esse autocuidado, quem eu sou, que eu, né? Vamos cuidar um pouquinho Amar mais. nosso corpo. Amar. Isso é o amar ao próximo como a ti mesmo, mas não é amar ao próximo se você não se ama, não é verdade? É verdade. Exatamente. Vocês querem deixar algum recado, meninas? Complementar com alguma coisa? Eu acho que o recado é esse mesmo, né, Paty? O que você falou? Se amem, se cuidem, né? Procure o médico de referência de vocês regularmente. Não fique na dúvida. Se às vezes tem dificuldade de falar com o médico, fala com uma enfermeira, né? Às vezes a gente que trabalha na saúde, às vezes a gente ouve primeiro a queixa do paciente. Então, procure um profissional que você sente confiança, fale e não deixe de se amar, de se cuidar, de realizar os exames periodicamente. Não só o Papa Nicolau ou mesmo a mamografia, exames de rotina mesmo. A gente sempre deixa depois e a gente não faz esses exames. Então, a importância de se cuidar é importante. E quanto mais rápido a gente descobre alguma coisa, né, alguma doença, mais rápido é o diagnóstico, né, Paty? Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até o próximo. Obrigada. Então, cuidem-se. Exatamente. Até mais. Até mais. Tchau.